Nazaré, FM, emissor da Meia Maratona Internacional da Nazaré, Associação de Cultura e Desporto. Em 100.100. E cá estamos já na segunda hora de calendário, já com os nossos convidados em estúdio. Entretanto, enquanto não chegam mais e foram contactados, estamos conversando com estes queridos amigos. Ainda andávamos nos bancos da escola primária e, sem sabermos e sem querer, éramos treinados, entre aspas, educados, mentalizados que o nosso destino um dia seria irmos para Angola, Moçambique ou Guiné. Lutar contra os pretos, como se dizia na altura, contra os turras, em defesa da nossa pátria. Até que esse dia chegava. Tínhamos 18, 19, 20 anos e crianças ainda lá íamos lutar e matar, sem sabermos porquê, por quem e para quê. Só dávamos conta quando estávamos em grandes navios ou em grandes aviões a caminho do desconhecido. Ingênuos, íamos a rir, a cantar, a contar anedotas. Mais tarde dávamos conta da realidade. Lá, no meio da guerra, no meio do sangue, dos gritos, do medo, cheios de saudade, cheios de lágrimas, desejosos que chegasse o dia do regresso o mais cedo possível. Regressávamos mais tarde, velhos de corpo e de espírito. Alguns voltaram deficientes físicos ou mentais. Se não se notava logo, notar-se-ia mais tarde, principalmente no foro psicológico. Outros voltaram deitados em caixões com um número no dedo grande do pé. Os que voltavam, os que voltaram. Passados 35 anos do 25 de abril de 1974, os ex-combatentes continuam com a sensação que foram carne para canhão, que são esquecidos, que são alvo de promessas só em campanhas eleitorais. Hoje já estão na terceira idade e vão morrendo pelas circunstâncias normais da vida, sempre esquecidos pelos sucessivos governantes deste país. Governantes que só se lembram dos que estavam sentados em secretárias, no ar-condicionado e com galões em cima dos ombros. Porque os outros, os que deram a cara para salvar a vida, vê-se não reza nem rezará a história. São e serão sempre os eternos esquecidos. Meus amigos, mais uma vez, boa tarde. E agora já falou o António Júlio Morraças, que está hoje connosco. Temos também o Manuel Amaro, Joaquim Carneiro de Almeida, Asdrúbal. Estamos a ser filmados, passa publicidade para sermos, digamos que, globalizados no globo. Deixa andar o barco. E isto connosco sempre a nossa querida amiga Débora Carvalho. Vocês estavam muito animados agora, durante este intervalo. Recordações, Joaquim Carneiro de Almeida. Boa tarde, bem-vindo. Tu ainda não falaste. Boa tarde aqui a este pessoal, ex-combatentes, incluindo tu também, menos a Débora. E então estávamos animados, quando a gente fala da guerra colonial, que se encontramos lá, uns na Guiné, outros em Moçambique, eu em Angola, por exemplo, o Morraças também, o António. Parece que a gente tem sempre, quero dizer, parecemos um disco gravado que aquilo começa a desbobinar, olha, é nunca mais parar. E então há uma necessidade de falar, de pôr cá fora, mesmo as coisas mais simples, mais supérfluas. Peripécias que se passaram lá na guerra, ou vamos lá, até desde que começamos a ser treinados para isso, não é? Mentalizados, pelo menos. Pois, por exemplo, cá tirei o curso de Minas e Armadilhas em Santa Margarida, era preciso ter um sangue frio para saber desmontar e montar, né? E sorte, pois, isso era o principal. Quer dizer, sentei para em Caldas, a 13 de maio de 1962. Fiquei abençoado. É verdade, fiquei abençoado. Depois fui a ter ali a recruta, fui para Santa Margarida, terem o curso de Minas e Armadilhas. Depois, não é estar-me a elogiar, mas fui o gajo mais bem classificado de
depois na escola de cabo, se ir ao curso de cabo, deram uma preferência de escolherem ou para Lisboa, Porto ou ficar lá. E eu fui para Lisboa. Cheguei lá, era meia-noite, no outro dia na entrada no terminal militar e abrir a correspondência que havia, como eu tinha o curso, né? Onde encontrei um grande amigo nazareno, que Deus tenha a alma dele em descanso, que éramos inseparáveis. Ele era escriturário no Estado-Maior e a gente ia dormir a Belém ou ao depósito geral de Adidos, José da Beca. Era saudoso José da Beca. Era espetacular, não desfazendo de questão, mas foi um dos amigos que deixou saudades. Qual é a sensação que se sente? Eu vou fazer as perguntas como se isso não me tivesse passado pelas unhas também, mas qual é a sensação que se sente ou que se sentiu quando se chegava àquela notícia da mobilização para o ultramar? A gente, quer dizer, já parece que estávamos preparados sempre, porque mesmo lá no terminal diziam que a unidade mobilizadora era a Engenharia 1, lá no Campo Grande, e a gente mais ou menos fazíamos sempre conta de ser mobilizado. Quando fui mobilizado, olha. E lá foste, hein? Fui em maio, a 25 de maio, em dia 25 da Nossa Senhora da... É tudo a dias santificados. Como é a Senhora da... Fátima? Isso é 3 de maio. A Senhora da Vitória. Dia de Nossa Senhora da Vitória, a 25 de maio de 1973. São datas. E hoje é. E então tive a sorte, fui no Infante Henrique. Olha, vê lá. Um dia, grandes amigos nazarenos, que era o que fazia o conjunto privativo do Infante Henrique. Pais da Silva, pai, José Maria, Silvino, o Talhadas, e era outro nazareno. José Maria, não era? Sim, José Maria não, nessa altura. Tenho a impressão que não era José Maria. Eu sei que eram, porque eu frequentava aqui já nessa altura o casino e assim, eu conheci-os e então... Parece que também fizeste uma campanha como vocalista de um conjunto, não foi? Era do conjunto organizado por... Os Metralhas, não? Era organizado por o Manjor na altura, Lopes Pires, que mais tarde foi da Junta de Salvação Nacional. Sim. Lopes Pires, general, mas ainda era major. Era organizado e então a gente deslocava-se ao mato e assim, e mesmo em Luanda. Vamos falar, foi numa dessas idas que sofreste um ataque. Sim, foi o meu batismo de fogo. O teu batismo de fogo. E parece que, entretanto, temos aqui dois deficientes das Forças Armadas, que é o Manuel Amaro e o Asdrúbal, mas tu ficaste com elas que mais tarde se revelaram mais tarde, que é o caso da doença de Crohn, não é? Exatamente. Eu comecei a sofrer dos intestinos, logo lá, a sofrer dos intestinos e foi indo. Aqui há 30 anos então é que se desenvolveu mais, não é? E tu leva a crer que tem a ver? Tudo, a mim águas que a gente bebia, água gelada e desfazíamos o gelo para beber água bem própria, não é? A gente sabe lá como é que aquilo é. E mesmo no mato, em Zala e assim, aquela água que a gente bebia a correr por... Disse não desfazendo enfim, mas ali o Manuel Amário e não desfazendo do António Júlio e de mim, mas o Asdrúbal e o Manuel Amaro em termos de águas, o caso do Asdrúbal, boa tarde, que era fuzileiro especial. Falar em águas, cheguei lá a ver água em valas, em poços e naquelas partes assim, onde a água corria, mas havia lá porcos mortos a desfazer isso. Então, perdia tudo. Essa água toda. Porcos mortos a desfazer isso. Na água. E tínhamos com ela. Com a lareira exportável, não tínhamos água para beber e também cheguei a ver água salgada. Chegaste a ver água salgada? Água salgada. Porque estavas com sede e... Quando estava com sede e molhávamos lá quando chegámos para embarcar nas operações e bebíamos alguma água também. Foste para que província? Guiné. Foste para a Guiné. Sim. Para aquela província que ninguém desejava ir, não era? Pois eu era fuzileiro, sentei praça na Marinha em março de 63, tive um ano em 63, tive um ano em curtos, fui para a Guiné, um ano e picos depois
é que eu era de uma tropa especial e só íamos para a Guiné, para a África, já bem treinados, e éramos salpicados, por exemplo, eram 75 cada unidade, e pelo menos 20 já eram repetições de comissões. Então estávamos ali misturados no meio deles, e era a nossa sorte, às vezes. Um fuzileiro tinha uma preparação super especial, não tinha, Asdrubal? Super especial, é como eu digo, andámos em 13 meses, um ano, 13 meses em curtos, tanto a granadas, como bazucas, como morteiros, como G3, como lança-rockets, tínhamos instrução para tudo. E quando caímos lá, não mais ou menos tínhamos, e também tínhamos para a saúde, íamos sempre acompanhados com uma bolsa de primeiros socorros, para se houvesse azar, como chegou a ver, safarmos. Os fuzileiros atuavam, digamos assim, em campo de guerra em grupos de quantos? 75. 75? Mas depois subdividiam-se, não era? Não andávamos sempre juntos. Outras vezes era só uma secção que era de 12, 15, íamos uns por cada lado, depois juntávamos, tínhamos rádios, para fazer assim as nossas guerras. Um fuzileiro especial transportava quantos quilos de armamento às costas? Armamento, ou era sempre a volta de 25, 30 caixas de balas, que era cerca de 500 balas. Outras vezes também levava fitas para a MG42, que também era sempre 1500 balas agarradas a mim, um cantil de água, umas granadas não ofensivas, outras defensivas. Portanto, as ofensivas só faziam o pum, e as defensivas deitavam para lá milhões de telhados. Às vezes era a nossa sorte. Eles, por exemplo, estavam-nos a atacar e nós puxávamos uma granada defensiva, andávamos para lá e eles calavam-se porque ficavam feito embocados. Nós também tínhamos lá para mandar para a gente. Eles lá tinham uma arma que era o telegrama. Sim. Que era colocado na ponta da G3. Na ponta da G3 e vinha ter connosco e às vezes era bem chata. Pois. Era bem chata às vezes. Em muitas situações eles estavam muito melhor armados do que a tropa portuguesa. Sim, melhor armados, não tinham tanta instrução como nós tínhamos. Nós, por exemplo, eu cheguei lá a ter casos que eu estava no meio das bolonhas, da mata, da clareira, e eles rentavam as árvores e erravam a gente. Fosse o lugar deles, nem o escapava. Muito bem. Connosco o António Júlio, alguns veteranos do ultramar, amigo 2262-569020, se por acaso quiser fazer parte desta conversa amena, conversa de café, digamos assim, em que as memórias vêm cá acima, pode ligar aqui para a Rádio Nazaré. Diz, Asdrubal. Continuando, eu tive ocasiões que nós desembarcámos da lancha para o mato, era só lodo, que era bolonhas, e então chegamos a ter ocasiões que não nos conhecíamos uns aos outros. Só nos conhecíamos a nós porque éramos nós mesmos, porque de resto era só preto, só lodo. E ninguém nos conhecia, só por falar. Eu tive uma ocasião, na segunda comissão que lá fiz, que eu desembarquei, aquilo era só lodo, e de rasto, a rastejar, meti a mão para o lodo abaixo e apanhei uma granada de mão e pensei, já estou. Afinal, tinha-me caído do meu bolso. Não foi daquela vez, e tinha caído do bolso do casaco. Muito bem, já voltamos a falar. Sisile thina bonke bakhala ngokuyofota asazi ukuthi yosiphatha kanjani sishobhela ngoba igcwele izingena. Ora, muito bem, estamos aqui todos. Estimativas apontam para um total de 30 mil deficientes. Sim. Acho que são mais. Agora são mais. Agora são mais. Mortos. Mortos, quantos? 10.500. 10.500 mortos. E o tal flagelo que são os desaparecidos, não é? Sim. Ou que foram, ou que são os desaparecidos em combate. E Sim, os... sim. Bons. Muito difícil. Ainda há. Há desaparecidos. Eu tenho uma história de um Há tipo. sempre uma milada. Morreram 11 e só morreram 10. Um foi apanhado por turras. E então, 25 de Abril, ele esteve na Guiné-Conakry, foi solto e veio visitar a campa dele. Porque ele morreram 10 e o bocado maior colar foi um pé dentro de uma bota. E então, quando foi o 25 de Abril, ele veio para cá e foi ver a campa dele, que não era dele.
E a mulher casou outra vez e tinha um filho dele. Não sabia disso. Isso apareceu na televisão. Foi? Na televisão. Desapareceram 11, foram 11 que morreram. Era só por causa de carne. Afinal, aquele escapou. Foi. E foi apanhado pelos gajos para lá para a Guiné, quando há quem. Eu, por acaso, tive um caso, enfim, para desanuviar um bocado dessa informação um bocado pesada, mas tive um caso, que também tem a ver, de facto, com o ambiente que nós vivíamos. Eu tive um caso na minha companhia, quando estávamos lá no leste em Angola. Nós fazíamos o reabastecimento no Luso. E havia lá um moço que, infelizmente, já faleceu, que foi numa das colunas e que depois nós marcámos, depois tínhamos o regresso, marcou-se o regresso para o quartel, para o acampamento, lá para o casagem onde eu estive, e ele não apareceu. Andou desaparecido durante 2 ou 3 meses, até que um dia houve alguém que foi dar com ele, estava a viver numa a gente lá chamava-lhe outra coisa, chamava numa sanzala, numa cubata, numa sanzala lá do Luso, completamente cafrializada, a fazer a vida de africano, que é uma outra forma também de desaparecimento e de sofrer um bocado também com as situações. Andei perdido 2 vezes. A malta que é à minha frente seguia, deixava-me lá espetado no lodo e eu ficava lá. O fuzileiro atuava mais de noite ou dia? Era as 2 coisas. Era de noite para ser visto, contactado, e de dia eram os assaltos finais às populações. Uma das coisas que metia medo ao militar português, neste Manuel Amaro, era a mina. Sim, pelo menos no fim de vermos alguns caírem, né? E tombarem, depois ficava-se com o terror realmente das minas. Era mesmo um terror, porque da guerra em si a tiro nós não tínhamos medo, só tínhamos medo até ao primeiro tiro. Após o primeiro tiro nós éramos forças no mato, de maneira que nada nos fazia tremer. Pronto, ruíamos tudo quanto fosse possível, porque, isto entre aspas, porque realmente perdíamos o medo total, criávamos a adrenalina de maneira que enfrentávamos tudo e todos sem qualquer receio, sem nada. Tem lá passagens que realmente, sem querer, conseguíamos objetivos tremendamente. Eu tenho um episódio da guerra que não me sai da cabeça, que é assim: fomos com a intenção de atacar um acortelamento. Fomos emboscados antes de chegar ao local. Felizmente não tivemos mortos, tivemos feridos, mas muito ligeiros, e conseguimos realmente depois fazer uma perseguição. Enganando-nos também, dizendo que quando caíssemos naquela situação difícil, que vinham os paraquedistas e os fuzileiros, com todo o respeito, eram realmente forças muito especiais. Mas é claro que eles não chegavam, de maneira que a nossa perseguição foi continuar. E quando continuamos, debatemos com o acortelamento junto à fronteira do Senegal, na zona de São Domingos, um arsenal de armamento que os senhores não passa pela cabeça. Não passa pela cabeça. Eram toneladas de minas, de todo o género de armamento, sofisticado até, armas antiaéreas e não sei o quê. Isto ao fim de um dia de guerra, exaustos, a ração de combate, sede, tudo quanto era mau. O que é que nós fizemos? Isto, muita gente, até os próprios comandantes de mais responsabilidade na guerra, também faziam os seus truques. O que é que nós fizemos? Cada um pegou numa arma, e quando chegou perto da noitinha, há que preparar a retirada, deixando todo outro material. Porque o outro material era impossível nós nem transportar, que era impossível, nem o denunciar, nem sequer tentar rebentar. Porque ao rebentar aquilo, é claro que todos seríamos vítimas dessa situação. E então trouxemos 109 armas. Éramos 109 homens, trouxemos 109 armas. Cada um pegou numa, em cima do peso que já trazia, mais uma arma. E assim o fizemos. Ora bem, e porquê?
porque se porventura, aliás, depois tivemos que se juntar, combinar, os oficiais por sua vez informarem-nos de que ninguém podia saber que os olhos viram aquilo, né? E assim foi. Os comandantes informaram, era um capitão miliciano, sinal, né, o comandante da minha companhia, agendamos com aquilo sem querer, não fomos perseguidos por mais oficiais que se apercebessem dessa situação, e isso foi realmente escondido entre nós para fins de não continuarmos a lá ir e a termos realmente esse dito sacrifício de incentivar a guerra. Escondemos nós próprios uma coisa que, enfim, que era bom que naquele tempo para nós fosse anunciado e que fosse coisa, mas nós estávamos impotentes para conseguirmos realmente trazer todo esse material e fazermos outras coisas desse material. Como este episódio e muitos outros episódios, mas este realmente é aquele que a gente vê que a guerra já não a queria fazer, a gente queríamos sair da guerra. Esta é uma demonstração que nós nunca quisemos fazer a guerra. Interessantíssima essa observação. Nós queríamos era sair da guerra. Por exemplo, nós também fazíamos emboscadas como eles nos faziam nós. Nós chegámos a fazer emboscadas, ali, como disse, na fronteira do Senegal, porque era uma passagem muito influente da parte do inimigo. E eles passaram de vez em quando a poucos metros de nós, debaixo da nossa mira de arma, que não custava nada assassiná-los. Nada, mas absolutamente nada. E nós ali, quietinhos, deixávamos-os passar, porque já não queriam incentivar a guerra. A gente queríamos era que eles não fizessem guerra contra nós. E demais que a gente estava numa posição muito má, porque estávamos a 3 km da fronteira. Tínhamos o destacamento a 3 km da fronteira. E eles atacavam-nos a toda a hora e momento que eles bem quisessem. E eles, dentro do próprio quartel, eles causavam-nos mortes e feridos, até dizer chega. Por isso, muitas das vezes, não servíamos do quartel, já servíamos mais da mata do que do quartel, porque sabíamos. Mas a gente tínhamos maneiras de saber quando é que o quartel é atacado, porque tínhamos uma pequena população e a miudagem dessa população, quando não apareciam os restos da comida à noite, já sabíamos naquela noite que íamos ser atacados. Era um morse que eles tinham para nós, era esse. O pretito ia lá com aquelas latitas buscar restos de comida à noite, né? No dia que não aparecesse lá preto nenhum, a gente dizia, cuidado que esta vez vai haver fogo. E então a gente já não ficávamos dentro do quartel, já saímos para a mata, já íamos procurar e o encontro com eles de maneira que mas este aspecto que o meu está aqui a referenciar é uma coisa que eu acho que se deve sublinhar, que era a motivação de cada um para estar na guerra, porque eu penso que a grande maioria estava lá porque era obrigado. Claro. E que não havia. Pois, mas por vezes tenta-se passar a ideia de que aquilo tudo estava ganho, que nós tínhamos a guerra toda ganha, e quando a guerra estava perdida desde o princípio, toda a gente sabia isso, a começar pelos altos comandos, que eram até as pessoas que tinham mais informação sobre estas coisas das guerras, e não nós, que nem queríamos coisa nenhuma com a guerra. Mas esta ideia que de nós estarmos ali, como eu disse há bocado, nós planearmos a nossa vida, ok, agora faço isto, acabo a escola, vou começar a trabalhar, aos não sei quantos anos vou fazer a tropa, venho da tropa, caso-me, que era o que mais ou menos toda a gente planeava, porque estou convencido, se eu tivesse havido a possibilidade de haver voluntários, como hoje o exército é composto de voluntários, de certeza que não havia voluntários. Quer dizer, haveria alguns, com certeza. Enfim, se na minha companhia houvesse 2 ou 3 pessoas completamente conscientes de que estavam ali a defender Portugal, talvez seja um bocado de exagero. Mas eu acho que esse aspecto é um aspecto que, para tirar certas ideias que as pessoas têm na cabeça, de que se não se desse o 25 de Abril, aquilo continuava a ser Portugal. A guerra estava ganha, a guerra não estava ganha. Tanto que o 25 de Abril dá-se precisamente porque as pessoas viram, sobretudo quem andava na guerra, que a guerra não tinha solução militar. Por falar nisso, achas que o 25 de Abril foi feito a pensar em acabar com a guerra?
Ou por capitães que não queriam voltar à guerra? Não, eu isso ou não. A pensar no povo português? Não acredito, até porque nós, quem tem memória daquele tempo, sabe muito bem que um militar que, aliás, veja-se o que aconteceu no golpe das Caldas, os cabecilhas que ainda foram identificados foram imediatamente mandados para os Açores, mandados para aqui e para lá, e com mais um andar de uns meses a vida deles seria muito mais complicada. Eu acho que o 25 de Abril é o culminar de uma série Mas a guerra colonial é determinante. É determinante. É determinante, a guerra é determinante porque para já deu consciência a muita gente, não é? Deu consciência de que, eu tinha na minha companhia, todos nós, na minha companhia, pessoas que nunca tinham saído da terra deles. E que, quer dizer, e que para eles, quando falavam que aquilo é Portugal, a África é Portugal, Angola é Portugal do Minho até Timor, havia pessoal com certeza que acreditava nisso. E quando lá chegou deve ter reparado, isto é um bocado diferente de Portugal, não é? Quer dizer, isto passa-se aqui qualquer coisa e as pessoas iam entendendo, e portanto a guerra traz essa consciencialização, não é? Porque depois as pessoas, quando começa a aparecer um assunto, as pessoas tentam informar-se sobre ele, não é? E as pessoas começam a ver que afinal aquela guerra não existiu só entre Portugal e Angola, já tinha havido entre o Congo e os belgas, já tinha havido em Inglaterra o Império Britânico, já se tinha logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, tinha-se começado a desfazer, a dar as independências, porque sabia que se entrasse numa guerra que aquilo nunca mais acabava. O de Gaulle em França disse logo, meus amigos, vamos lá dar independência à Argélia, e por aí fora, quer dizer, e nós é que éramos, como eu disse há bocado, quer dizer, é que éramos os grandes heróis, os grandes titãs da guerra, que íamos acabar com aquilo. Por muita vontade que até alguns tivessem, aquilo era uma guerra que, como ele estava a dizer, que não tinha fim à vista. Não tinha fim à vista, e depois já era uma coisa, eu lembro-me... Aliás, a Guiné tinha que ser entregue, a Guiné tinha que ser... Já estava a ser negociado, antes do 25 de Abril, agora as coisas vêm a público, já estava a ser negociado, o Marcelo Caetano já tinha mandado enviados dele, ao escutarem forças do PAIGC com encontros em Londres, salvo erro, para saber como é que era, como é que a gente vai sair daqui e tal, porque havia ali uma situação, porque havia o Marcelo Caetano, mesmo que tivesse alguma vontade de fazer alguma coisa, não é? Ele tinha contado depois com as pessoas que cá estavam, que achavam de que de facto aquilo era Portugal. Nomeadamente, eu sei lá, agora aqui mais um pequeno parâmetro, especialmente pessoas como um senhor que era o Manuel Vinhas, um grande industrial, não é? De Angola, não sei se muito tempo te lembras, que era o dono... Quintas Irmãs. Mas isso agora Quintas e os Vinhas, não, é que um filho dele estava na minha companhia e 10 dias antes de nós embarcarmos, ele foi retirado da companhia. E eu até me lembro que eu é que o fui trazer e disse, tu é que devias ir. Aconteceu isso também com o filho do general Bahia dos Santos. Pois, mas isso acontecia com muita dessa gente, não é? Que defendia que fosse para lá os filhos do povo todo, menos os deles, não é? Havia muita gente assim, mas de qualquer modo eu acho que o 25 de Abril é determinante, é determinado em grande parte pela guerra colonial. E aí, se não fosse o 25 de Abril, era um 27 de Outubro qualquer, porque o regime já estava... Era anacrónico, aquilo já não tinha razão nenhuma, já toda a gente sabia que aquilo... Que, aliás, como o senhor disse há bocado, e muito bem, dentro do Hospital Militar, por exemplo, no anexo em Campo Lido, o chamado Texas, já se formava ideias revoltosas. Isto, há alguns tempos, já antes do 25 de Abril, já começaram a aparecer muitos oficiais feridos, pelo menos na classe de alferes, em que eles próprios já nos transmitiam as ideias de que realmente aquilo não podia continuar, de maneira nenhuma. De maneira que já fazíamos os nossos actos, às vezes, assim, mais revoltosos dentro do próprio Hospital Militar. Já vinhamos para a rua sem autorização muitas das vezes, já éramos chamados aos capitães médicos naquele tempo que levantavam altos, participações, castigos e não sei o quê, em que nós próprios depois já estávamos entendidos. Porquê? Porque castigo maior que aquele que nós já tínhamos apanhado
com certeza que não viria. E, aliás, tomaríamos nós, alguns de nós, que nos viessem então a castigar, porque se calhar até levávamos para uma zona onde se comesse melhor, boesse melhor e que houvesse melhor o tratamento, porque ele realmente o tratamento é mau, porque enfim, havia pessoas a mais, como eu disse há bocado na conversa com este amigo, chegou a estar sobrelotado. Eu, por exemplo, amputado, chegaram-me a levar às cavalitas para o segundo andar, às costas de outros amigos, podiam, felizmente naquele tempo eu também vinha bastante levezinho, nada como agora, de maneira que pegavam comigo às costas, levaram para o segundo andar, quando precisava de alguma coisa traziam-me cá abaixo e tal. Era um problema realmente, para um amputado era realmente terrível.